Estou aqui na frente da Repar para falar desse importante marco que foi na história da Araucária, a industrialização da vinda do petróleo, da refinaria para a Araucária. Isso aconteceu em 1971. A Araucária estava disputando com outras cidades do Paraná a vinda da refinaria. E o que foi crucial para a escolha da Araucária foi, além da nossa possibilidade de transporte rodoviário, ferroviário, a disponibilidade de água e praticamente o mais importante foram os ventos dominantes ou os ventos predominantes. O que acontece? Se a refinaria tivesse sido instalada no lado oposto de Curitiba, no caso Pinhais, São José dos Pinhais, os ventos trariam toda a fumaça e eventualmente a poluição da refinaria para cima de Curitiba. Por isso ela foi instalada em Araucária. O que acontece? Os nossos ventos predominantes eles vêm da Serra do Mar, passam por Curitiba, passam por Araucária e vão para o interior do estado. Por isso que a industrialização, esse anel de indústrias em torno da região metropolitana, em torno de Curitiba, ele se deu do lado oeste da cidade de Curitiba e não do lado leste. Isso, no futuro, eu vou falar a respeito de águas, de mananciais, e vocês vão entender que também se relaciona com todo o urbanismo que a Comec, que é a Coordenadoria da Região Metropolitana, faz esse ordenamento territorial a respeito de Curitiba e da região metropolitana. Mas, continuando falando da vinda da Repar, em 1971 foi noticiado então que a refinaria viria para Araucária. O que acontece? A Araucária demorou 2, 3 anos e criou a CIAR, que é o quê? A Cidade Industrial da Araucária. Isso conjuntamente com Curitiba, que tinha criado também a sua cidade industrial. Diferentemente de Curitiba, que a cidade industrial de Curitiba ela se situa do Rio Barigui até a Fazendinha, mais ou menos, diferentemente de Curitiba, que desapropriou as áreas, nós aqui no município da Araucária nós não desapropriamos as áreas. Qual foi o papel da prefeitura? A prefeitura ajudava a intermediar as áreas. O que ela fazia para atrair as indústrias na época? Ela fez o seguinte, vou ler a respeito de um livro que fala sobre a história da Araucária. A prefeitura passou a intermediar a compra, não desapropriou, oferecia terraplanagem, pavimentação em saibro e telefone DDD e DDI. Veja só que curiosidade isso, oferecia telefone, isso em 1974, 75. Hoje, texto do livro, hoje pode parecer pouco, mas na época poucos municípios podiam oferecer tais condições. Havia uma preocupação da prefeitura em evitar a isenção de impostos ou terras públicas que pudessem sacrificar futuras administrações. As empresas seriam parceiras do desenvolvimento do município. Veja só como é importante você planejar, né? A Araucária estava preparada para poder oferecer isso para as indústrias. Quer dizer, o planejamento é muito importante na captação e na indução da economia de uma cidade. Hoje, se vocês pensarem o que hoje um município deve fazer para continuar atraindo indústrias ou atraindo prestadores de serviços. Eu acredito que a água ainda é uma coisa importante, não só para a indústria funcionar como foi para a Repar, ela veio para cá, para Araucária, porque foi possível fazer a represa do Rio Verde, mas internet também deve ser uma coisa muito importante, é impossível você imaginar numa atração de uma empresa sem você ter internet. Transporte público deve ser outra coisa importante. Acredito que o bem-estar e o lazer dos funcionários e dos familiares dos funcionários também seja outro ponto importante. Outro interessante e atrativo para indústrias, não só indústrias, mas talvez atividades econômicas não poluidoras. Dando sequência, em 1974 começa a construção. Então, 71 é definida a Araucária, 74 começa a construção vai até 1977, que é aquele vídeo que nós fizemos, aquele trecho do vídeo anterior, onde vem o presidente Geisel inaugurar a refinaria. Interessante que em 1971, quando foi definida a Araucária, ele era presidente da Petrobras. Então, uma curiosidade, o presidente Geisel, que veio inaugurar a refinaria em 77, tinha sido presidente da Petrobras quando foi definida a Araucária como sede, e se veja só 6 anos depois, ele vem para a Araucária e inaugura a Petrobras. Foi uma jogada dentro do cerimonial para que ele visitasse a cidade. O que eles resolveram fazer na época? Eles resolveram fazer o Monumento dos Pracinhas, para obrigar o presidente não só a passar aqui, inaugurar a refinaria e voltar para Curitiba. Então ele foi obrigado a entrar na cidade. E nesse dia que ele inaugurou aqui, ele inaugurou o Monumento dos Pracinhas lá na praça, no qual eu estava lá. Estava lá sentado na frente da Casa da Cultura, assistindo o presidente Geisel inaugurar.
Eu sigo aqui no Parque Cachoeira para falar de outra situação que ocorreu na nossa cidade e que chama muito atenção, como é esse espaço de lazer aqui do Cachoeira. Com a vinda da Repare, então, como eu falei para vocês, a codelaria de Tindiquera foi extinta. E pesquisando nos livros de história, eu achei um relato do Sérgio Michel a respeito do fechamento da codelaria de Tindiquera. Veja só o que ele dizia, que houve muita reclamação pela não manutenção da codelaria. Os moradores costumavam fazer passeios e fazer piqueniques. Ele estava dizendo da indignação da população de Araucária pelo fechamento daquele importante espaço de lazer. Outra pessoa que dá um depoimento no livro, o César Dietrich, ele fala o seguinte: era aberta a visitação. Os moradores usavam para churrascos e piqueniques e futebol. Era um ponto de referência do município. Havia bailes e cinema no salão nos finais de semana, aberto a toda a população. O capricho era impressionante. As estradas eram ladeadas por pereiras e as pessoas podiam comer e levar livremente as frutas. Veja só que interação da população com esse espaço. Seguindo, o coronel Raul Moura, o último comandante que tinha assumido a codelaria. Veja só o relato interessante dele. Nosso entrosamento com o pessoal da cidade era muito grande. Fazíamos bailes como os de formatura, bailes de chope, emprestávamos as churrasqueiras para fazer festas beneficentes para o orfanato. A comunidade usava e abusava do espaço, que considerava seu, para piqueniques e jogos de futebol. Foi uma pena que não se aproveitasse para fazer um clube de campo para a comunidade. Então, fazendo um comentário para vocês a respeito das áreas de lazer do município, vocês podem perceber que no vídeo anterior, quando eu falei da passagem de Dom Pedro pelo Rio Iguaçu, a população da Araucária, que era concentrada aqui no quadro urbano, nessa região central, teve no Rio Iguaçu, praticamente até a década de 60, um importante espaço de lazer. Todas as pessoas de mais idade que você conversa em Araucária falam que usavam o rio como um passeio à tarde, durante até os fins de semana, para pescar, inclusive, até a década de 60. A partir da década de 50, então, surge a codelaria, que vai existir até 76, 77 com a vinda da Repare, e também ela é extinta. Ela também ocupou um importante papel na vida do araucarense dessa época como espaço de lazer. Esses espaços de lazer, eles são importantes para aumentar a autoestima da população. De certa maneira, quando você extingue um espaço desse, você causa um enfraquecimento na cidadania. Não só a cidadania, mas lazer e outras atividades, inclusive relacionadas à tua saúde, né? Vocês vejam que a campanha do lixo que não é lixo em Curitiba, na década de 80, ela só foi possível porque a população de Curitiba naquele momento estava tremendamente motivada, ela tinha orgulho de falar que era um morador de Curitiba. E esse engajamento, não só cultural, mas de cidadania da cidade, permitiu Curitiba ser uma expoente na questão da reciclagem de lixo. Isso só seria possível por quê? Por causa dessa identidade. Essa identidade do povo, muitas vezes, ela é conseguida como? Em espaços de lazer, onde a pessoa melhora a sua autoestima e passa a ter orgulho da sua cidade. Vocês vejam que praticamente depois do fechamento da codelaria, em 77, nós não temos outro grande espaço público de lazer que pudesse atender como tanto o Rio Iguaçu como a codelaria atendiam a cidade. Vocês podem pensar que talvez o Parque Cachoeira faça esse papel hoje em dia, mas vocês têm que considerar que a população é totalmente diferente. Não só a quantidade de pessoas morando em Araucária, como a sua distribuição geográfica também. Enfim, esse era o comentário a respeito dos espaços de lazer do município de Araucária. Eu vou finalizar com duas frases que eu acredito que deva simbolizar muito bem isso. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Obrigado pela participação de vocês, me acompanhando nesses vídeos sobre a história da Araucária, essa linha do tempo que tenta explicar ou melhor compreender o presente baseado nos fatos passados. Vocês devem ter percebido que nós passamos por assuntos muito importantes e que de certa maneira se relacionam realmente com a nossa vida atual. Nós falamos de água, nós falamos de rio, nós falamos de espaços de lazer, nós falamos da industrialização, nós falamos da lavoura, nós passamos por diversos temas, os imigrantes, os pracinhas, nossos heróis. Vocês vejam que tem muito tema a ser abordado e de certa maneira ele está totalmente relacionado com a atualidade da Araucária. Eu convido você a participar, a realmente me perguntar se alguma coisa que ficou para trás, que eu não possa ter esclarecido, ou que você tenha curiosidade. Venha participar. Eu te garanto que você não vai ficar sem resposta e eu vou fazer o possível para te passar toda a informação. Participe, curta, compartilhe com seus amigos o canal. Faça essa ideia passar à frente. Muito obrigado.